Graça e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal O Evangelho Não Está Preso. Nesta ocasião, nós queremos convidar você para pensarmos juntos sobre um assunto muito importante, o qual tem por título A Fé Cristã na Escola e na Universidade, ou seja, nos ambientes educacionais. Recentemente fizemos também uma postagem lá no Instagram, a qual nós demos o título Não há neutralidade na educação. Você pode acompanhar aí no OENEP 2022, você vai ver essa postagem lá. E hoje aqui, em nosso canal no YouTube, nós queremos então conversar um pouco sobre esse assunto, pois nós consideramos muito importante tratá-lo aí em nossos dias, diante de todo o cenário a qual nós vivemos, né? Mas nossa perspectiva aqui, irmãos, não é uma perspectiva de desespero, de alarmismo, né? Pelo contrário, é uma perspectiva de compreensão, de análise, né? De entender os tempos e então avaliarmos como nós podemos, então, reagir a esse cenário, né? Ou se já estamos firmados e ancorados, se já estamos indo bem, que possamos continuar. Mas caso precisemos reavaliar algumas questões, que nós possamos, então, fazê-lo também, certo? Então, queremos convidar você aí a prestar bastante atenção. Você pode também aí depois fazer os seus comentários, você pode, por gentileza, se inscrever aí no canal, se você desejar, também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que nós possamos, assim, crescer um pouco mais, certo? Dê uma olhada, então, aí, a fé cristã na escola e na universidade. O primeiro ponto: cristãos no mundo, né? A oração de nosso Senhor Jesus. Os irmãos lembram que o Senhor Jesus, ele orou, né? Lá em João 17,15 está registrado que ele orou o seguinte, na oração sacerdotal. Ele disse: não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele ora pedindo não que nós sejamos digamos assim, sequestrados deste mundo, ou que aconteça uma espécie de escapismo, mas pelo contrário, que enquanto estivermos aqui, que sejamos sal e luz, para que possamos, por meio da pregação e do poder do Evangelho, nós possamos transformar a realidade à nossa volta, pois o apóstolo Paulo ele também disse, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então, nós estamos aqui neste mundo, né? Estamos vivendo aquilo que os teólogos chamam de já e ainda não. Então, nós estamos vivendo já estamos salvos, já estamos incorporados à Igreja de Cristo, nós já fomos santificados pelo poder do Espírito Santo e agora somos chamados, então, a vivermos debaixo da graça de Deus, a agirmos neste mundo que precisa tanto conhecer o Evangelho do Senhor, né? Então, vivemos essa realidade, né? A qual já fomos alcançados pela graça de Deus, mas o ainda não ele irá acontecer, pois ainda não aconteceu a plenitude da redenção, né? Isso acontecerá quando o Senhor Jesus voltar. Por isso precisamos ter um equilíbrio entre o já e o ainda não. Não devemos, né, ser cristãos escapistas da realidade, pelo contrário, enquanto estivermos aqui, somos convocados, então, seja na escola, na universidade, seja no trabalho, onde estivermos, nós somos chamados, então, a sermos propagadores da boa nova de salvação. E hoje aqui, então, estamos vendo sobre a fé cristã na escola e na universidade. E esse primeiro ponto, cristãos no mundo, né? Então, o Senhor Jesus, ele orou da seguinte forma, né? Conforme já lemos, vamos repetir: não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Então, essa foi a oração de nosso Senhor, para que fôssemos não arrancados daqui imediatamente, mas no tempo oportuno, certamente isso irá acontecer, mas enquanto isso não acontecer, nós somos chamados então a sermos sal e a sermos também luz neste mundo, né? E o Senhor Jesus, por meio da sua graça, irá nos guardar certamente. Observe, é interessante olharmos isso aqui, irmãos, que todo o mundo à nossa volta, né? Você tem aí onde está o Brasil, você tem os Estados Unidos, a Europa, a Rússia, a África, a Austrália, né? Ao redor de todo o mundo, né? Este mundo, então, ele está rodeado por crenças, ele está rodeado por ideias e também por religiões. E a verdade, irmãos, é que tudo isso de alguma forma traz impacto sobre a realidade da pessoa. Na verdade, o que ocorre com essas crenças, com essas ideias,
é que as pessoas têm a sua cosmovisão formada. E por meio dessas crenças, por meio dessa cosmovisão, elas vão agir neste mundo, né? Assim como o cristão tem a cosmovisão cristã e ele age neste mundo, seja na escola, universidade, trabalho, na família, na igreja, ele age por meio dessa cosmovisão, assim no mundo também. As pessoas têm as suas crenças, elas têm as suas ideias, e ideias têm consequências. E elas vão, então, agir por meio dessa cosmovisão a qual elas acreditam. E, certamente, só há duas realidades, a qual nós já veremos daqui a pouco. Não significa que todas as realidades são boas. Pelo contrário, né, você vai ver que só há duas formas de enxergar o mundo à nossa volta, né? Sendo que uma está certa e a outra está errada. Então, o mundo, ele tem as suas crenças, ele tem a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar a realidade, e certamente isso vai impactar a vida das pessoas, né? Observe ainda adiante um pouco aí desse cenário atual, conforme nós podemos aí perceber, né? Observe, estamos tratando aqui no ponto 1 sobre cristãos no mundo, né? Então, este é o mundo a qual nós vivemos. E aí, neste mundo atual, nós temos a seguinte realidade. Este mundo, ele tem sofrido, por conta do impacto dessas cosmovisões, ele tem sofrido algumas alterações muito importantes. Ele tem sofrido algumas alterações que causam impactos imediatos sobre a vida das pessoas. Por exemplo, algumas das inversões atuais que você tem aí, por exemplo, homens estão agora, então, querendo engravidar, né? Veja que ponto nós chegamos. Mulheres, do outro lado, ao contrário, estão lutando para não ter bebês, né? Então, perceba que as coisas estão bem invertidas. Os filhos, agora, eles mandam nos seus pais. O Estado, e não a família, é a autoridade sobre os filhos. Então, isso tudo é o cenário atual, a inversão do cenário atual, né? É dessa forma que este mundo hoje está caminhando, né? Por conta, veja, as cosmovisões, as formas de enxergar a realidade, elas vão sendo mudadas, elas vão sendo alteradas. E isso vai tendo impacto sobre a vida das pessoas. Por isso nós estamos vendo aqui um pouco sobre o cenário atual, né? Como está esse mundo. E observe aqui nesses pontos que estamos vendo, é sobre as inversões do cenário atual, né? Então o Estado agora, ele pretende ser o dono da família, né? Ou, por exemplo, no caso dos filhos, né? O Estado, então, se propõe a ser o dono dos filhos. Isso, recentemente, inclusive, foi dito, né? Por algumas pessoas aí na mídia brasileira. Mas isso é uma questão realmente preocupante, muito séria. É uma inversão totalmente contrária à palavra de Deus e nós devemos, certamente, estar muito atentos a essa realidade. Adiante, veja como nós podemos ainda avaliar essa inversão do cenário atual, né? Por exemplo, o gênero, ele não é mais uma questão biológica, mas dentro dessa percepção, dessa cosmovisão atual, o gênero, ele passa agora a ser visto como uma construção social, né? Ou seja, isso é moldado conforme as bases da sociedade, e não uma questão biológica, né? Embora se pense dessa forma, ou seja, que gênero é uma construção social, embora se pense hoje, por conta da influência da cosmovisão ou das cosmovisões que vive esse mundo, pode até se pensar dessa forma, mas o fato é que está errado, pois o gênero é uma questão biológica, né? É uma questão que envolve a criação de Deus. Outra questão que envolve o cenário atual, observe aí, no lado aí, é a questão dos pets, né? Dos animais aí de estimação, cachorros, gatos. Agora eles são tratados como seres humanos, né? E aí você tem, na verdade, irmão, o que ocorre nessas ocasiões é que nós temos, na verdade, uma coisificação do ser humano. Ele está sendo levado a um estado de humilhação por ser posto muitas vezes na categoria de animal. E você tem uma humanização dos animais. Então, é uma inversão completa da realidade a qual Deus estabeleceu. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso lá em Romanos, capítulo de número 1. Então,
este é o cenário atual, né? Veja tudo o que tem acontecido. É neste mundo que nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para sermos aí propagadores da mensagem do Evangelho, né? Veja, por que isso tem acontecido? Quais são as ideias, né? Quais são as bases? Quais são as crenças? Qual é a cosmovisão que está por trás disso? Ou as cosmovisões que estão por trás disso tudo, né? Por que a realidade está assim, dessa forma, em nossos dias, né? Vamos olhar, então, mais atentamente essa questão e queremos convidar você para pensar por um instante naquilo que vamos falar a seguir. Há somente duas cosmovisões, irmãos. Observe, há somente duas, conforme mencionamos antes, né? Você tem a cosmovisão cristã, no caso ela está pautada na Bíblia, a palavra de Deus, e você tem a cosmovisão do outro lado, né? Que é a visão de mundo não cristã. Ela está normalmente pautada aí no relativismo, que é a ideia de que tudo é relativo, ou seja, já não há uma verdade absoluta, né? Você também tem essa cosmovisão não cristã, pautada no pluralismo, que é uma espécie de guarda-chuva, aonde um monte de ideias vão entrando abaixo, e você tem também a realidade do ateísmo e do paganismo, né? Isso tudo envolve uma rebelião contra a palavra de Deus. Então, duas formas de entender a realidade. A forma, a cosmovisão cristã, que parte do pressuposto da existência e do controle absoluto de Deus sobre toda a realidade, a revelação de Deus manifesta na sua palavra e também na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a visão de mundo cristã. E a outra realidade é a visão de mundo não cristã, relativista, pluralista e ateísta. Então, visto que neste mundo o que tem muitas vezes predominado é essa visão, essa cosmovisão não cristã, então, por isso, você tem a realidade tão invertida como está aí em nossos dias, conforme os exemplos que acabamos de mostrar há pouco, né? Porque aconteceu essa inversão, aconteceu essa troca, né? Aconteceu essa, digamos, confusão, por conta dessas formas de ver aqui a realidade, ou melhor, essa forma de ver a realidade que tem predominado, que é a forma não cristã. E como todas as ideias têm os seus impactos, essas formas de enxergar a realidade, elas também vão ter os seus impactos. Então, nós devemos estar atentos a isso. Então, o que aconteceu, por que as coisas estão como estão, a verdade é conforme já mostramos aqui, né, meus irmãos, respondendo a essa pergunta, o que tem acontecido, na verdade, é que essa visão de mundo, né, não cristã, relativista, pluralista e ateísta, ela tem ocupado esferas muito importantes da realidade, né? Esferas como a área da educação, ela tem ocupado a parte que envolve o governo, o Estado, tem ocupado os meios acadêmicos, né? A parte que envolve aí toda a academia, tem ocupado até mesmo, tem ganhado força no meio do esporte, no meio aí das artes, né? Cinema, música e suas variações. Então é por isso que a realidade está dessa forma. Mas como cristãos, nós não devemos nos desesperar. Pelo contrário, nós devemos ser sábios, inteligentes e devemos lembrar que o Evangelho ele é vencedor. Ninguém pode parar o poder do Evangelho. Ninguém pode parar o avanço do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então somos chamados em meio a este mundo invertido, conforme acabamos de ver, este mundo que vive essa realidade, nós somos chamados a continuar pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação e tendo assim a oportunidade de pregar o Evangelho e poder observar como o Evangelho de Jesus vai transformando a realidade daqueles que são alcançados pelo poder do Evangelho, pela força do Evangelho. Então isso é muito interessante, meus irmãos. Embora o cenário seja esse aqui, o qual você tem aí do seu lado, relativista, pluralista, ateísta, né? Entenda que o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ele vai avançando pelo mundo, né? Vai ganhando força cada vez mais.
Então, nós devemos manter a nossa fé, devemos manter a nossa confiança no Senhor Jesus em meio a todo esse cenário, certo? E seguindo aqui adiante, nós podemos entender agora também uma das ideias que tem sido aí propagadas. Observe que é o evolucionismo, né? Homens e chimpanzés vieram de um ancestral comum. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, observe qual o impacto disso. Observe, por exemplo, na questão aqui que envolve a BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. Observe, então, que a evolução ela é ensinada como se ela fosse uma verdade absoluta, né? Ela é ensinada como se fosse a realidade correta, como se fosse realmente algo comprovado cientificamente, está como se estivesse correto, e na verdade não é, meu irmão, não é. É apenas uma teoria bastante falha, uma teoria que vai justamente em desencontro, em desarmonia com a palavra de Deus, né? Mas você vai ter, lá na BNCC, você vai ter, né, essa teoria sendo ensinada como se fosse verdade, perceba, né? Você tem aqui na base, o curricular, você tem ali a evolução, né? Ensinar os padrões e processos, né, de diversificação da vida, você tem a origem e evolução da vida, né? Você tem aí uma série de formas, né? É claro que há elementos da base, né, curricular, a qual são coerentes, né? Mas o que queremos mostrar aqui é que toda a cosmovisão que permeia essas bases, que permeia esse ambiente, na verdade, é uma cosmovisão não cristã, né? Por isso devemos lembrar que escolas e universidades não são ambientes neutros, não são ambientes neutros. Aliás, neutralidade é impossível, né? Todos, de alguma forma, vão expressar a sua cosmovisão, todos, de alguma forma, vão aplicar a sua cosmovisão à realidade, né? Então, você tem aí o evolucionismo sendo ensinado como se ele fosse uma verdade realmente objetiva e coerente. E o fato é que não é, meus irmãos, não é, né? Você tem aí toda esse aparato, toda essa forma de entender evolucionista, que leva a uma filosofia naturalista, e os impactos disso são bem complicados, nós não falaremos agora, mas os impactos vão envolver aí até mesmo guerras, questões de gêneros e outras coisas mais, né? Talvez em outro vídeo a gente comente um pouquinho mais sobre esses detalhes. E veja ainda adiante, né, sobre essa questão do evolucionismo. Se você quiser ver o ponto contrário, um olhar cristão sobre essa realidade, você pode acessar aí o QR Code e você pode acompanhar também aí as imagens recentes aí daquele telescópio James Webb, e você vai ver aí que, na verdade, é um instrumento, né? Foi um instrumento, esse telescópio, a serviço do criacionismo da Terra Jovem, né? E aí você pode, então, acompanhar essa entrevista, essa conversa aí com Adalto Lourenço, com Marcos Eberlin, a qual vão tratar aí sobre esse assunto, né? Inclusive refutando o evolucionismo, né? E você vai observar aí imagens impressionantes que demonstram, né, tranquilamente, perfeitamente, a mão do Criador sobre toda a realidade, né? Então, o cristão, ele sabe quem é aquele que criou a vida, quem é aquele que controla toda a realidade. Mesmo aquele que não é um cristão, aquele que é um ateu, ou aquele que é um agnóstico, ou qualquer outra coisa parecida, indiferente da crença dele, a realidade é uma, e ela é estabelecida por Deus, né? Quer ele creia ou não, ele vive no mundo de Deus, sobre as leis de Deus e sobre a palavra de Deus. Esse é o grande fato, e não há como mudar isso, né? E aqui, se você quiser um adendo, se você quiser um complemento, né? Se você quiser ver aí uma conversa interessante sobre essas questões, sobre a origem da vida, sobre como toda a realidade aponta para o Criador, então você pode dar uma olhada aí nessa conversa aí com os nossos irmãos, o Marcos Eberlin e também o Adalto Lourenço, certo? Veja ainda, além do evolucionismo, neste mundo aí que nós vivemos hoje, você tem também a questão que envolve ideologia de gênero, né? Então, a ideologia de gênero, o gênero é uma construção social não biológica, conforme nós já mencionamos há pouco. Observe que na escola, na base curricular, o que você tem, na verdade,
já é esse assunto sendo ensinado, sendo orientado, né? Na verdade, a base curricular comum aí, que nós temos aí no cenário brasileiro, ela vem da Unesco, né? Se você entrar aí nos sites da Unesco, você vai ver que essa base, ela está lá, né? Principalmente na questão da Europa, então isso acaba vindo para o Brasil. Então, o que nós temos aqui em solo brasileiro, na verdade, é algo que já vem da Unesco, que é a vertente da educação que está ligada à ONU, né? Isto é a Unesco, é a parte educacional da ONU. Então, essa base curricular que nós temos aqui, na verdade, ela vem da Unesco. E aí você tem aqui, então, as questões que vão envolver o gênero, né? Você tem também, aqui está o famoso unicórnio de gênero. Você tem, aqui não está na base curricular, né? Aqui está nesse site aí que você pode ver em tela. Você tem, então, o famoso unicórnio de gênero, onde você tem aí toda a explicação que envolve o sentimento, envolve a apresentação, né, de gênero, como é que a pessoa é designada ao nascer, como é que ela vai trabalhar a questão da atração sexual e como é que ela vai trabalhar a questão da atração emocional. Perceba que é algo extremamente complexo, confuso, né, que tem gerado certamente aí um grande estrago na adolescência, na criança, na infância e na juventude, até mesmo na fase adulta, né? E nós devemos estar atentos a isso. Perceba que isso aqui não é fruto do acaso, isso aqui não começou agora, isso aqui é consequência de cosmovisão aplicada à área educacional, por exemplo, né? Ou à área da biologia. Então, isso aqui envolve a questão que falamos antes, irmãos, de cosmovisão, de forma de enxergar a realidade. Isso aqui não é uma questão que apareceu agora no cenário. Isso aqui é algo que vem sendo trabalhado. É a forma de enxergar a realidade de um grupo de pessoas a qual vão enxergar, vão aplicar essas crenças e essas bases a áreas educacionais, a área da biologia, a diversas áreas da vida. E isso vai formar, então, uma ideia, isso então vai criar e depois vai trazer, na verdade, uma consequência, né? Lembrando que ideias têm consequências. Então, é interessante nós estarmos atentos a isso, certo? Por isso que estamos tratando aqui desse assunto, para trazer algum tipo de esclarecimento. Em quarto lugar, você tem também o cenário atual aí, e as crianças, jovens, né, adolescentes, eles estão aprendendo sobre isso, né? Inclusive até há teólogos no cenário brasileiro que migraram para essa área que eu vou mostrar aqui para você, o que é lamentável, né? E eis um desafio que nós temos aí em nossos dias, que é a Agenda ONU 2030, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento. Dê uma olhada aí atentamente como é que funciona. Isso aqui está no próprio site da ONU, não é uma coisa aí que nós inventamos ou criamos, né? Você tem aí, então, os 17 objetivos. Veja como é que eles estão aí organizados, você pode perceber aí na tela. Você tem aí o número 5, por exemplo, a questão que envolve a igualdade de gênero. E se você pegar e, na verdade, for resumir esses 17 objetivos da sustentabilidade aí, promovido pela Agenda da ONU, você vai ter, na verdade, um resumo em 3 principais pontos. Se você pegar os 17, eles vão se aglutinar ou vão girar em torno de 3 principais bases, que são a ideologia de gênero, a questão que envolve o controle de alimentos e a questão que envolve aí o ambientalismo, que é a atual religião verde, né? Ou a Mãe Terra, né? Como alguns entendem, Gaia, né? Algo nesse sentido. Então, se você pegar os 17 objetivos aí da sustentabilidade da ONU, e você atentar bem, e você for organizando eles, você vai ver que você vai cair nesses 3 pontos, que é a ideologia de gênero, controle alimentar ou administração alimentar, para colocarmos um termo mais suave, né? Administração alimentar e também o ambientalismo, né? Então, dentro desses 3 pontos que giram aí os 17 itens da agenda da ONU 2030, né? E nós temos ali em nosso Instagram, meus irmãos, nós temos ali um material que envolve como o cristão pode lidar com a questão que abarca aí o meio ambiente, né? Obviamente, como cristãos, nós somos chamados a cuidar da terra, cultivar a terra, né? Isso é um mandato cultural, Gênesis, né? Você já vai ter isso. Então, nós como cristãos
desculpe, nós como pessoas aí orientadas pela palavra de Deus, nós somos chamados, né, a avaliarmos a realidade à nossa volta, inclusive envolve o meio ambiente, envolve a criação de Deus, nós somos chamados a olhar tudo isso pela palavra de Deus. E certamente na palavra de Deus nós vamos encontrar instruções para lidarmos com a criação, com o meio ambiente de forma adequada e equilibrada. Só que lembre-se, isso envolve cosmovisão cristã. A cosmovisão predominante nessa questão ambiental atual não é a cosmovisão cristã, é a cosmovisão não cristã, que envolve aí elementos que abarcam relativismo, pluralismo, ateísmo e paganismo, né? Então, por isso, olha-se para essa questão ambiental e trata-se essa questão de uma forma muito contrária à orientação da palavra de Deus. O fato é que vivemos em um mundo caído, né? A Terra ela foi impactada pela queda, e a própria Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, que a criação de Deus, ela aguarda ansiosamente, ela aguarda com gemidos a redenção final dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela foi afetada, ela foi desfigurada pelo pecado. Mas como cristãos, aplicando a cosmovisão cristã, as bases bíblicas, o evangelho do nosso Senhor Jesus, nós entendemos então que nós conseguiremos assim fazer um bom trabalho em relação à questão que envolve o meio ambiente. É nosso dever, é a criação de Deus. O que ocorre em nossos dias, o que temos visto, né, e certamente ainda veremos cada vez mais, é, na verdade, um totalitarismo ambiental, né? De modo que as coisas estão bastante invertidas, né? E mais detalhes aí nós podemos tratar em outra oportunidade. Também você pode dar uma olhada ali em nosso Instagram, a postagem que envolve o cristão e o meio ambiente. Seguindo aqui adiante, nós também temos a realidade hoje, em nossos dias, que envolve o marxismo cultural, né? Que tem aí formado e deformado a juventude brasileira, a adolescência aí brasileira, né? Essa é uma realidade que nós podemos ver em escolas e universidades, né? Preste bastante atenção a seguir aqui, irmão. Você tem essa imagem, e aqui você tem realmente o impacto dessa ideologia aplicada à universidade, à escola, e o resultado, né? Isso aqui, claro, são pinturas, mas o que você vê na vida real, no dia a dia, é exatamente isso, né? O que você vê por aí em manifestações, o que você vê por aí muitas vezes na internet, em vários locais. Infelizmente, essa é a estrutura, essa é a realidade que a ideologia, que o marxismo cultural, ele tem, então, entregado às pessoas, né? Lembrando que o marxismo cultural trata-se, na verdade, do marxismo, né? Karl Marx, você certamente já ouviu falar, ao invés agora de ser aplicado rigidamente à questão econômica, só que ele nunca deixou de ser assim também, não é um abandonar totalmente esse para iniciar outro. É sempre uma remodelagem, é sempre uma nova roupagem. Mas, a grosso modo, o marxismo cultural é a visão marxista aplicada agora à cultura, né? Antes, no marxismo clássico, você tem a tomada do poder pela força, né? Agora, no marxismo cultural, você tem a tomada do poder por meio da cultura, né? Por meio da arte. Você vai corroendo de dentro para fora. O processo é lentamente, a cultura vai sendo moldada, a cosmovisão vai sendo transformada. Então, essa é a realidade do marxismo cultural, né? E, infelizmente, ele tem tido êxito aí em muitas áreas, né? Mas, lembrando, irmãos, nós não devemos nos desesperar, nós devemos lembrar que nós somos conhecedores da verdade, devemos ter em mente que nós somos aqueles anunciadores da boa nova de salvação, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, é importante que nós saibamos dessa realidade, que nós consigamos ler a realidade à nossa volta, né? Como diz a palavra de Deus, igual os filhos de Issacar, né? Que eram conhecedores do seu tempo. Assim nós devemos ser também conhecedores do tempo a qual vivemos, e identificar essas questões que envolvem
ambientalismo, a questão que envolve o marxismo, também as questões de gênero, conforme já falamos, evolucionismo, Agenda ONU 2030. Devemos estar atentos a essa realidade que nos cerca, não para o desespero, pelo contrário, para que possamos agir com inteligência, com sabedoria, que possamos, assim, proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus neste mundo que está sendo moldado por esse tipo de cosmovisão, certo? Então, essa é a nossa vontade, isso é aquilo que desejamos fazer, né? Seguindo aqui adiante, nós temos aí essa questão que envolve o marxismo cultural, né? Nós temos aí também sendo muitas vezes aplicada, né, a questão aí da base curricular, né? Perceba aí que envolve até mesmo aí em um determinado item a questão de discutir a legalização da maconha. Perceba que discussões, elas são importantes na escola, na universidade, é necessário que hajam discussões, mas há pautas que não precisam e não devem ser discutidas, porque elas são falsas, são perigosas, podem deformar a mente do jovem, né? Questão de aborto é um elemento que nem deve se discutir, porque é uma mentira, porque é uma violência, é um assassinato, porque é algo que está totalmente errado a palavra de Deus. E quando se traz essa questão à discussão, já está se colocando como uma alternativa. Assim é a questão também que envolve, por exemplo, a legalização da maconha, a qual você acabou de ver aqui na base curricular, né? E isso é muito comum. Por conta disso, né, a influência do marxismo cultural, essa é uma pauta muito comum dentro desse pensamento marxista cultural, né, essa questão que envolve legalização da maconha, aborto, o próprio também feminismo promove muito essas pautas, né? Então é importante que nós estejamos atentos. Você tem ali na base curricular, você tem a discussão sobre a maconha, e você pode ter também outras discussões que envolvem, por exemplo, aborto. O ponto que eu estou colocando aqui é que, quando nós trazemos essa questão para a discussão, depende do ambiente onde estamos fazendo isso, nós já estamos colocando essa questão como uma alternativa. E muitas vezes a questão que está sendo ali levantada é uma questão realmente que desagrada enormemente a Deus. É uma questão que vai contra a verdade de Deus. Por exemplo, o aborto, a legalização da maconha ou qualquer outra droga, a partir do momento que isso é trazido à mesa e discutido, em algum tempo depois, isso já vai se tornar uma espécie de segunda opção. E aí, depois de um determinado tempo, acaba criando-se o pensamento de que alguns concordam, outros discordam, e como que se estivesse tudo certo. Mas perceba que isso acontece, isso vai sendo empurrado, isso vai sendo colocado por conta da influência da cosmovisão da pessoa ou de determinado grupo, né? Isso vai ganhando força, isso vai sendo trazido às discussões, e aquilo que antes seria algo assustador, algo que seria realmente digno de profunda repreensão, agora isso vai sendo trazido para o debate, vai sendo colocado como uma conversa, dali a um pouco isso vira uma espécie de opção, e depois você tem aí algo como tratado já como normal, né? Então essa questão aí, por exemplo, da legalização da maconha, você tem ela aí na base curricular, né? E certamente isso é por influência de pensamentos, de ideologias, né, da cosmovisão do mundo atual, né? Você tem essa realidade aí. E diante desse cenário, irmãos, então nós somos chamados aí a sermos cristãos, de fato firmados na verdade. Devemos lembrar disso e não devemos nos envergonhar disso, não devemos pedir desculpa por isso, né? Então nós devemos ficar firmes na verdade, derrotando o sistema anti-Deus. Como nós fazemos isso, meus irmãos? Por meio de algum tipo de violência, alguma coisa assim? De modo algum. Nós somos cristãos, né? Nós somos cristãos. A palavra de Deus diz em João que nós seremos conhecidos, né? Que nós seremos aí identificados como discípulos de Jesus Cristo se nós tivermos amor uns pelos outros. Porém, nós devemos ser sábios, nós devemos ser inteligentes, nós devemos ser, de alguma forma, articulados. E nós devemos ficar firmes na verdade, pois a realidade à nossa volta, ela, na verdade, ela é uma guerra pela verdade.
E nós, como cristãos, devemos lembrar que somos portadores dessa verdade. E nós não devemos esquecer disso e não devemos, de alguma forma, ser tímidos em relação a isso, ou quem sabe até pedir desculpa por ser cristão, prometendo que no futuro vai se tornar alguma coisa melhor. De modo algum, esse não deve ser o nosso pensamento. Nós somos conhecedores da verdade. A realidade ela tem que ser enxergada por meio da palavra de Deus. E é só dessa maneira que o homem, então, consegue encontrar alegria e conforto em seu coração. Quando ele se arrepende de seus pecados, quando ele se volta para Deus e a sua vida agora passa a ser guiada pela palavra de Deus. Então, nosso dever é ficar firme nessa verdade e, com graça, com sabedoria, com inteligência, com amor, propagar essa verdade. Mas sem temer, sem pedir desculpa, propagar confiantemente a verdade de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho, ele vai transformar corações, ele vai transformar a realidade à nossa volta, né? Observe aí, meus irmãos, esses versículos, conforme você tem aí na tela. Por exemplo, João 8,32 nos garante que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que acontece com a pessoa quando ela se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela conhece a verdade, seus olhos agora como que caem escamas deles, e ela agora consegue enxergar a realidade a partir do padrão de Deus. Isso é certamente uma grande bênção, né? Ali acontece também o novo nascimento, né? Então Jesus garante que é por meio da verdade que homens e mulheres são libertos. Também você tem aí Efésios capítulo 4, versículo 15, o texto diz que nós devemos andar na verdade. Diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? Então ele vai falar seguindo a verdade em amor, né? E por meio do Senhor Jesus Cristo, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Adiante ainda nós temos um outro texto que é interessante olharmos, que é 1 Coríntios 3:11. O apóstolo Paulo, então, ele vai dizer, né, vai mostrar quais são as bases da nossa fé. Ele vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, ele é a base, né? Ele é a base, ele é o fundamento, né, daquilo que nós cremos. Então, nós devemos ter essa certeza, conforme Paulo, então, nos afirma em 1 Coríntios 3:11, né? Ninguém pode mexer nisso. O Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada e a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, a palavra de Deus escrita, é a base, é o fundamento, ou são a base, o fundamento pelo qual nós caminhamos neste mundo. E ninguém pode mudar isso. Nós não devemos mexer nisso. Então você tem aí toda a orientação bíblica para nós, irmãos, diante desse cenário que muitas vezes se levanta, né, contra Deus, que é a verdade, a palavra de Deus, e ela liberta. Você tem aí também a necessidade de andar na verdade, assim nós vamos crescer a cada dia. E nós temos aí também a base da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Então essa é a estrutura, esse é o caminho que nós devemos andar para que fiquemos seguros, né, em meio a este mundo aí que temos relatado aqui nessa pequena aula, né? Por fim, você tem aqui uma imagem interessante, uma reflexão, né, que diz o seguinte, né? Sim, eu sou cristão. E aí está o texto de Romanos 1,16, aonde Paulo vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é o que Paulo está dizendo, a palavra de Deus, né, diz isso, e conforme já mencionamos também anteriormente, nós não devemos pedir desculpas por ser cristão, como que se fosse uma coisa assim agressiva ou algo nesse sentido, e dizendo para a pessoa, talvez no futuro eu vou ser alguma coisa melhor que um cristão. Não é essa a realidade, irmãos. Pelo contrário, né? Nós devemos afirmar isso. Eu sou cristão e não me envergonho do Evangelho, né? Porque é o Evangelho que vai transformar corações, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que vai mudar a realidade à nossa volta, seja no continente africano, seja na Europa, seja na América, seja em qualquer parte deste mundo, na Ásia, Oceania.
É o Evangelho do Senhor Jesus que vai mudar a realidade à nossa volta. A única esperança para este mundo que está mergulhado nessas cosmovisões a qual apresentamos, a única esperança para esse mundo é que conheçam ao Senhor Jesus e a sua palavra, né? Essa é a única esperança. E também você tem aí, por fim, a nossa, digamos assim, conclusão, que é um lembrete daquilo que falamos, né? Que nós vimos, então, sobre a fé cristã na escola e na universidade. E o que nós tratamos aqui, questões como evolucionismo, questões como gênero, e tratamos, claro, de forma muito breve, só pincelamos as questões, né? Ideologia, gênero, questões que envolvem evolucionismo, Agenda ONU 2030 e ainda outras questões como marxismo cultural, que vimos aí há pouco, né, de forma assim bem resumida. Todas as questões, jovens, crianças, têm que lidar com isso na escola, na universidade, né? E aquele que já é um cristão, aquele que está sendo ensinado na sua casa, ele deve se lembrar de quais são as bases do que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E quando ele vai para esse ambiente, seja um ambiente mais acadêmico, como uma universidade, ou seja um ambiente ainda mais, digamos assim, que vai iniciar a parte educacional, seja ali nos primeiros anos, ou seja depois no ensino médio, seja até mesmo, como eu já falei, a universidade, a criança, o jovem, o adolescente, eles devem lembrar, se eles realmente conhecem a palavra de Deus, eles devem lembrar dessa verdade e não devem deixar ela do lado de fora, não devem como que virar uma chave, né, ao entrar na sala de aula e ali agora eu vou ser neutro. Não é possível isso, né? Alguma coisa ele vai abraçar. Então é importante que ele lembre, eu sou cristão, eu já conheço a verdade e por ser um conhecedor dessa verdade, eu sou chamado agora, na minha escola, na universidade, no trabalho, a ser um propagador dessa verdade, a ser um disseminador da verdade que pode transformar os corações. Então, esse é o convite da palavra de Deus para nós. Voltando lá ao ponto 1 da nossa conversa, né? Vimos a oração do nosso Senhor Jesus, ele disse, né? Não peço, né, que os tire do mundo, mas que os livres do mal, né? Então, essa é a nossa esperança, que nós seremos guardados pelo Senhor, mas enquanto ele não voltar, nós somos chamados neste mundo a propagar a mensagem de salvação, certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, você que está numa escola, você que está na universidade, você que vai ao seu trabalho, você que é um homem de negócios, seja qual for a sua área, né? Guarde em seu coração essa certeza da verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é essa verdade que você conhece que você deve proclamar a esse mundo, para que a cosmovisão cristã adentre nesses outros ambientes e aquela cosmovisão que ali está seja então dissipada, seja derrotada e agora então o Evangelho entre e transforme aquela realidade. Amém? Que Deus nos capacite para isso, que Ele nos ajude a cada dia. Esse é o nosso desejo. Então, Deus abençoe sua vida, não esqueça. Se você não é inscrito aqui no canal, você é convidado, então, a fazer aí a sua inscrição, a compartilhar os vídeos, para que o nosso canal possa, assim, ter um alcance maior e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, certo? Também acompanhe ali o nosso Instagram, né? Você tem aí @enep2022, temos também um site, tudo isso vai estar bem certinho na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.